Hoje eu vou relatar para vocês um caso de abdução alienígena que aconteceu em junho de 1981 na cidade de Brasília. Muitas pessoas não acreditam, são céticas e não admitem que existem vidas em outros sistemas solares ou outros planetas ou outras galáxias, né? Ou seja, qualquer outro lugar. Então, sendo o universo ou pluriverso com bilhões de galáxias, seria improvável que não existisse vida em outros lugares. Nesse pluriverso, quando a Terra representa um grão de areia na praia de Copacabana, seria assim insano acreditar que não houvesse vida em outros lugares do universo ou do pluriverso. Essa pessoa tinha 28 anos em junho de 1981. Morava em Brasília, à beira do Lago Paranoá. E uma semana antes, quando essa pessoa ia para a faculdade, antes de tomar o ônibus, olhou para o céu e viu luzes se movendo, fazendo movimentos em altíssimas velocidades, em ângulo reto, e que não podiam ser de uma nave construída pelo ser humano. Isso uma semana antes de acontecer o fato que eu vou contar agora. Aqui nós temos uma figura, uma tela, foi feita do fato que ocorreu no cenário. Então eu vou explicar para vocês. Essa pessoa saiu às 6 horas, 6 e pouco, e foi para a faculdade. Voltou da faculdade por perto das 22 horas e foi dormir. Antes de dormir, olhou pela janela para o lado do Lago Paranoá e viu uma luz muito forte a uma certa distância, que não poderia ser de um planeta, ou não podia ser de um avião, porque nem de um helicóptero, porque essa luz estava parada e muito forte. Mas mesmo assim a pessoa achou estranha e foi dormir. Quando essa pessoa se deu conta, ela estava aqui embaixo, vou botar aqui, estava aqui, saindo de onde ela estava, sendo levada pelos braços. Uma pessoa tomava ela pelo braço e aqui pelo outro braço, e subindo num tubo escuro. E saíram esses dois seres que levaram essa pessoa, saíram numa sala muito clara e até de uma certa forma transparente. E esses dois seres, aqui estão a figura dos dois seres, de uma estatura mais baixa do que desse senhor que está sendo abduzido, né? E se esse senhor tivesse aqui 1,60 m, esses dois seres aqui teriam que ter 1,20 m, 1,25 m de altura, né? Levaram para essa posição na nave aqui. Aqui é todo o espaço da nave, todo o espaço interno da nave. Aqui tudo transparente, as paredes transparentes, né? Um momentinho só que caiu aqui. E quando essa pessoa estava aqui, ela estava com medo. Estava com medo. Nunca tinha visto algo assim estranho. Esses dois seres eram seres escuros, baixinho, cabeça grande, né? Corpo bem fino, mas ele ficou com medo. E essas pessoas começaram a se comunicar com ele telepaticamente. Inicialmente mandaram a mensagem para ele dizendo que ele não precisava ter medo, que não iam fazer nenhum mal contra ele. E então ele começou a questionar: como eu cheguei aqui? Como vocês me encontraram? E então recebeu a mensagem telepática: nós sabemos tudo sobre vocês, sabemos tudo que vocês fazem.
Daí essa pessoa perguntou telepaticamente também: e como vocês vê a gente, consegue ver a gente e a gente não vê vocês? Daí recebeu a resposta: nós estamos numa outra vibração, que vocês não podem ver essa outra vibração. Nós estamos lá junto com vocês, vibrando, e como se fosse numa outra dimensão, e vocês não conseguem ver a gente nem detectar a gente. Dito isso, telepaticamente ele recebeu a ordem para vir aqui perto dessa mesa. Tinha uma mesa no centro, tipo uma mesa assim, parecido com esse objeto aqui. Automaticamente a vista dessa pessoa abduzida olhava uma cor e pensava a cor, por exemplo, vermelho. Quando ele pensava, o olho dele automaticamente fixava outra, involuntariamente fixava uma outra cor. Ele pensava verde, e quando ele pensava verde, automaticamente o olho dele ia para outra cor. Quando às vezes ele pensava, essa cor eu não conheço, né? E assim com dezenas de cores ocorreu esse fato da vista dele automaticamente, sem querer ver a cor e pensar. Bastava pensar o nome da cor que a visão dele era desviada para uma outra cor. Depois disso ele foi trazido aqui em frente a essa mesa, e aqui existiam várias palavras, todas palavras luminosas, bem claras, várias palavras em vários idiomas. E a mesma forma que ocorreu lá com as cores, a vista dele ia para uma palavra. Quando ele pensava a palavra, mentalizava a palavra, carro, mentalizava um carro, a vista dele ia para outra figura, outra palavra. Tinha outra palavra ali que ele pensava, por exemplo, boi, pensava boi. Daí a vista dele era direcionada para outra palavra. Algumas palavras essa pessoa que foi abduzida mentalmente dizia, não sei, nunca vi essa palavra. Daí a vista dele ia para outra. Não conheço esse idioma. A vista dele ia para outra. Assim, também foram dezenas de palavras que ele a vista dele era direcionada para ele olhar e pensar o objeto que era, ou a matéria que era, e quando ele pensava, a vista dele mudava para outra palavra, né? Depois disso, esses dois seres mentalizaram para ele que iam mostrar onde é que ele estava naquele momento. E aqui embaixo, tudo transparente, ficou tudo transparente. Ele pôde olhar para baixo e ver essa casa, ó. Uma casa aqui embaixo, se dá para ver, mostrar aqui, descer aqui. Aqui está a figura da casa aqui, ó. Então ele viu uma casa, eles disseram para ele mentalmente, telepaticamente, que iam mostrar a casa, e a casa ficou toda transparente. Ele pôde ver uma casa de 2 pavimentos com vários pinheirais ao redor da casa. E 2 quartos na parte superior e pessoas dormindo, né? Pessoas dormindo em quartos separados na parte superior da casa. Depois disso, disseram para ele que iam mostrar um fato que estava ocorrendo naquele momento. Daí nesse lado da nave aqui, nessa parte aqui apareceu como se fosse uma televisão. Ficou totalmente claro aqui, como se tivesse diante de um morro, né? Não era uma montanha, era um morro cheio de vegetação, e tinham 2 adultos brigando um com o outro, se pegando no braço lá, batendo um no outro, e uma criança tentando separar os dois. Um desses adultos estava armado com uma faca e o outro não. Então lutaram bastante. Em determinado momento, um dos adultos pegou a faca e golpeou no peito o outro adulto. Então esse adulto golpeado caiu dentro do mato e depois aqui apagou tudo novamente. E depois desse fato, esses dois seres levaram essa pessoa abduzida aqui para Aqui existia uma coisa parecida com uma mesa. Aqui tinha um terceiro ser que era maior do que esses dois aqui. Já era bem maior.
talvez fosse mais do que 1,60 m, talvez 1,70 m, bem magrinho, cabeça bem grande. E aqui existia uma espécie de mesa. Aqui, esse senhor que estava sendo abduzido foi automaticamente, como fosse levitado, e foi deitado aqui em cima dessa mesa. E aqui eles começaram a tocar o corpo, examinar o corpo dessa pessoa abduzida. E depois dessa pessoa abduzida, a partir desse momento, não se lembra mais nada que foi feito dentro da nave. Só se lembra que quando acordou e estava na cama, lá no local, lá em Brasília, no local lá perto do lago, e totalmente paralisado e não conseguia mover o dedo, não conseguia das mãos, não conseguia mover o dedo dos pés, não conseguia mover a cabeça, e ficou assim vários minutos tentando se debater, tentando se mover, e aos poucos conseguiu mover um dedo do pé, depois usou o outro dedo do pé, e conseguiu mover a perna, depois conseguiu mover as mãos e conseguiu se levantar, talvez depois de um tempo assim de 15 ou 20 minutos, tentando readquirir os movimentos. Então essa pessoa se levantou da cama, foi lá, olhou o seu relógio, era 1h15 da manhã. Então essa pessoa depois não dormiu mais a noite toda, ficou a noite toda sem dormir, e no outro dia, quando amanheceu naquele mesmo dia, que era de madrugada, né? Amanheceu às 6 horas da manhã, se levantou e retomou as suas atividades, mas tinha manchas no corpo, tinha sinais no corpo. Teve medo de falar para outras pessoas, exceto contou para um seu amigo o fato que ocorreu, mas pediu também que não se contasse nada, porque naquela época, em 1981, as pessoas que talvez relatassem esses fatos eram pessoas seriam perseguidas, seriam internadas talvez em manicômio, né? E essa pessoa tinha um trabalho que seria altamente prejudicado, certamente, se contasse essa história lá para os seus chefes, né? Então essa é a história que eu quero narrar para vocês e deixar registrado.